Olá, tudo bem, amores e amoras da Ari? Hoje eu estou aqui para falar de um assunto que muitas pessoas se interessam, mas que acham um pouquinho complicado, que é a chamada Revolução Russa. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa Revolução Russa, talvez um dos maiores marcos da história mundial, né? Acompanhado das grandes guerras e tudo mais. Mas para falar da Revolução Russa, que aconteceu, né? O maior marco dela foi em 1917, a gente precisa voltar um pouquinho na história, né? Que história é essa que a gente precisa voltar? A gente precisa voltar lá na Rússia do início do século XIX, na chamada Rússia czarista. Por que era a Rússia czarista? Porque ela era dominada por um czar. Um czar é como se fosse um rei, um imperador, né? O regime czarista era um regime absolutista, onde todo o poder ficava na mão desse czar, que era o Nicolau II. Então, qual que era esse contexto da Rússia czarista? Era um país que ainda tinha muitos elementos feudais, né? Então ainda não tinha passado para a transição do feudalismo para o capitalismo, tinha uma economia atrasada, uma economia basicamente agrária. Mais de 80% da população russa morava no campo, né? Tanto que existe uma expressão chamada o gigante dos pés de barro. Por que o gigante dos pés de barro? Porque a Rússia é um dos maiores países até hoje da Europa. E ela tinha uma economia atrasada e isso gerava muita fome no campo, desigualdade. Com o início do século XXI, começou um processo de industrialização que também foi criando opressão nas cidades, né, dos operários, porque esses operários eram oprimidos pela burguesia, eles eram mal remunerados. E aí, para acabar, né, para piorar a situação da Rússia, ela entra numa guerra contra o Japão, né? E essa guerra aconteceu em 1905. E aí o que acontece nessa guerra? A Rússia sai derrotada. Então o cenário que já era caótico, que já era de opressão, que já era de fome, de miséria, ainda vai se agravar porque muitas pessoas acabaram indo para a guerra, morreram e piorou a situação da Rússia, né? Essa situação de insatisfação com o czar Nicolau II. E dentro dos antecedentes da Revolução Russa, é importante também falar, além desse cenário caótico, de um outro cenário, que era um cenário da organização de um partido operário, que foi fundado em 1898, então um pouquinho antes do início do século XX, o Partido Operário Social Democrata. Esse partido ele era inspirado nas ideias do famoso Karl Marx, né, do comunista Karl Marx, do socialismo científico, da dialética, isso mesmo, do companheiro, do Engels. Então, esse partido ele foi fundado nas ideias de Karl Marx. Então, como ele foi fundado na ideia de Karl Marx, vocês já percebam que ele vai ser um partido de cunho operário e que tem o objetivo de mudar o sistema, então, da Rússia. Esse partido, ele acabou se dividido em 1903 em duas correntes. E aí isso aqui é bom vocês entenderem bastante, porque a gente vai precisar disso lá quando a gente chegar lá na Revolução Russa em 1917. Esse partido operário, ele ficou dividido em duas frações, né? Ou facções, enfim, em duas partes. Uma chamada de bolchevique e outra chamada de menchevique. Nossa, Ariane, por que esse nome? Porque eles tiveram um congresso do partido e teve uma dessas facções que teve a maioria dos votos, que foram os bolcheviques, que significa maioria em russo, e os mencheviques, que teria tido a minoria nesse congresso. E quais são as diferenças dele? Por que esse partido resolveu se modificar? Porque
Os mencheviques, que foi a minoria, quem perdeu nesse congresso, eles defendiam uma revolução moderada, gradual. Ambos eram de cunho marxista, como eu disse, e ambos queriam mudar o sistema que estava vigente na Rússia. Mas os mencheviques, eles falaram que era necessário primeiro desenvolver a democracia, primeiro desenvolver o capitalismo. Lembra que eu falei que ainda tinha vestígios de feudalismo? Então, os mencheviques falavam que primeiro tinha que desenvolver o capitalismo para só depois implementar o socialismo. E os mencheviques, eles diziam que a classe operária, que era aquela classe operária que estava sendo subjugada lá nas cidades, com o crescimento da indústria, ela deveria se aliar à burguesia liberal. Para quê? Nossa, mas a burguesia e a classe operária não são antagonistas? Então, mas os mencheviques acreditavam que eles tinham que se aliar para que o capitalismo pudesse se desenvolver. E só depois do capitalismo ter se desenvolvido plenamente na Rússia é que então poderia ser aplicado o socialismo. O líder dos mencheviques ficou conhecido como Martov. Vocês não vão ouvir muito falar desse líder, mas vão ouvir falar mais dos bolcheviques. E qual era a diferença dos bolcheviques? Se os mencheviques eles queriam uma revolução gradual, os bolcheviques já diziam assim, não, é necessário uma mudança radical, não tá ruim. Então a gente precisa mudar radicalmente a política para o povo. Então eles defendiam uma revolução socialista e inclusive que fosse uma revolução armada se fosse necessário, e que essa revolução deveria ser agora, não depois, não com o desenvolvimento do capitalismo, mas que tinha que ser uma revolução agora. E aí eles eram contrários a essa aliança aí operário-burguesia. Eles defendiam que quem deveria ser o maior aliado da classe operária deveriam ser os camponeses. Por quê? Porque os camponeses eram tão oprimidos pelo czar, pelo regime czarista, quanto pela burguesia. Então seriam dois grupos que deveriam se aliar, né? A burguesia não faria parte desse grupo porque ela também seria um opressor. Então deveriam se aliar camponeses e operários para uma revolução agora. Isso era o que os bolcheviques defendiam. E aí, por isso que eu falei para vocês que esse nome vocês devem conhecer, que é o nome do famoso Lenin. Lenin era o líder dos bolcheviques, né? Isso tudo aconteceu em 1903, quando há esse racha. Por que eu falei deles aqui agora? Porque depois, quando eu for falar novamente da Revolução, eu preciso que vocês entendam quem é menchevique, quem é bolchevique, ok? Tudo bem? Então, continuando lá, a gente falou da derrota em 1905, daquela situação caótica que estava acontecendo na Rússia. E vocês acham que o povo ficou tranquilo esperando tudo acontecer? Não. Existiram várias manifestações, como eu disse, criação de partido operário, greves operárias e tudo mais. Mas lembra o que aconteceu no final de 1905? Isso mesmo, a Guerra Russo-Japonesa. Então, no final de 1905, como a Rússia ficou derrotada, muita crise, muita insatisfação popular estava acontecendo, né, com o regime czarista. E aí o que acontece então? Em 1905, o povo decide ir numa marcha pacífica, né, numa passeata até o Palácio Real, até o chamado Palácio de Inverno, né? Então, para que eles queriam isso? Reivindicar melhorias de condições de trabalho, reivindicar melhorias econômicas e também sociais. Só que aí, como que esses manifestantes foram recebidos? Esses manifestantes foram recebidos justamente pela guarda imperial, pela guarda real. Eles foram recebidos pela guarda do czar por tiros. É isso mesmo, uma passeata pacífica foi recepcionada a tiros. Essa passeata foi recepcionada a tiros. E aí, como que ficou conhecido esse dia? Como o Domingo Sangrento de 1905. Por que Domingo Sangrento? Porque era uma passeata num domingo e porque deixou muitos mortos e muitos feridos. E aí vocês acham que as pessoas ficaram felizes com isso? Não, a insatisfação estava enorme.
Então o czar, vendo essa grande insatisfação, o que ele vai fazer? Ele não vai reprimir mais, já que tinha sido pegado muito mal essa grande repressão do Domingo Sangrento. Ele vai chamar a Duma, ele vai falar, não gente, tudo bem, agora eu entendi que vocês estão bravos, vou convocar a Duma. O que era a Duma? É uma espécie de assembleia ou parlamento. E aí ele promete então promulgar uma constituição. Olha, eu não vou ser mais uma monarquia absolutista, agora eu não vou fazer tudo mais pela minha cabeça, eu vou ter uma constituição e a partir de agora vamos ser uma monarquia constitucional. Apesar da situação ainda não ser boa, da fome, miséria e tudo mais, isso deixou que as pessoas ficassem, os ânimos diminuíssem e que a população ficasse mais contente com Nicolau II. Né? Então ele teve um longo período de 1905, da convocação das Dumas, um período de passividade, um período de tranquilidade. Porém, em 1914, como vocês sabem, foi declarada a Primeira Guerra Mundial. E a Rússia foi lá se meter a ficar ao lado da Inglaterra e da França, entrando então na Primeira Guerra Mundial. Aí as coisas azedaram. Por quê? Porque a população ficou muito satisfeita, viu isso como a pior coisa que o czar poderia fazer. Como que você está com o país todo destruído, com várias crises, com vários problemas, e você vai mandar mais gente ainda para a guerra, vai gastar dinheiro, porque uma guerra é sempre onerosa para qualquer um dos lados. E a Rússia estava tão quebrada que teve um momento que chegou a faltar munição para o exército russo, né? Então eles apanharam até da Alemanha. Houve muitas mortes, as suas armas eram ultrapassadas, a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial ficou conhecida pelas inovações tecnológicas das armas, mas as armas da Rússia eram muito ultrapassadas, tinha muita inflação no país, isso tudo gerou um grande descontentamento da população que já não estava feliz. E aí essa população começou a fazer várias manifestações, né? Então eles começaram a fazer várias manifestações, pedirem pelo final da guerra, contra a exploração no trabalho, contra a fome, contra todos os problemas sociais. E eis que em 1917, uma dessas revoltas ficou conhecida como a famosa Revolução de Fevereiro, né? A Revolução Russa Parte 1, como eu vou chamar. Estava ocorrendo uma grande manifestação popular, era uma marcha de mulheres que acabou se virando uma grande manifestação popular, só que dessa vez o exército se negou a lutar contra o seu povo, se negou a defender o czar e a família Romanov. Então eles falaram, não, a gente não vai mais contra o nosso povo, porque a situação está insustentável. Ao perceber isso, o czar vai abdicar do trono. Ele vai renunciar ao trono e vai então deixar o trono. E aí, em fevereiro de 1917, fevereiro no calendário russo, acaba a queda da monarquia na Rússia. E aí, como que vai ser esse governo? Essa Revolução de Fevereiro também ficou conhecida como a Revolução dos Mencheviques. Lembra lá dos mencheviques e bolcheviques que eu falei anteriormente? Então, essa revolução ficou conhecida como a Revolução dos Mencheviques. Por quê? A Duma, que era o parlamento, ele decidiu por um governo provisório. E quem acabou liderando o governo provisório foram os mencheviques, e não os bolcheviques, que queriam uma revolução imediata, transição para o socialismo e tudo mais. Então, os mencheviques acabaram que continuaram com a aliança com a burguesia. E por continuarem com a aliança com a burguesia, eles acabaram permanecendo na guerra, né? Então eles continuaram permanecendo na Primeira Guerra Mundial e as crises continuaram ocorrendo, né? E aí então que o Lenin, que era o líder dos bolcheviques, que tinha sido exilado por conta do medo da perseguição do czar, como vários dos soviets, que eu vou falar rapidinho, várias das lideranças revolucionárias tinham se exilado, o Lenin agora ele volta para a Rússia no meio dessa crise do governo menchevique. O Lenin volta da Rússia
e ele escreve as famosas teses de Abril, e ele volta com um lema muito importante que vocês precisam compreender: pão, paz e terra. Pão, numa analogia clara, né, de alimento, já que a Rússia sempre passou por vários problemas de fome. Paz, que seria a saída da Primeira Guerra Mundial, já que os mencheviques não foram capazes de fazer isso. E terra, que seria basicamente a reforma agrária, a redistribuição das terras para os camponeses, para o povo no campo. E outro lema importante dele: todo o poder aos soviets. Quem são esses soviets, Ariane, que você não falou até agora? Vou falar agora. Os soviets, então, eram grupos de trabalhadores das fábricas e dos campos, que eles tinham representatividade, eles eram eleitos dentro dos seus próprios grupos, conforme a proporcionalidade. Então, a cada 500 trabalhadores elegia-se um delegado. Esses soviets também eram chamados de conselho, né? E era um grupo de trabalhadores, um conselho de trabalhadores, que eles eram muito importantes, porque eles representavam realmente o que o povo queria, o que os trabalhadores e camponeses queriam. Eles eram organizados, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Não adianta eu aqui, Ariane, falar: eu sou contra o governo, eu sou contra a política, contra isso. Não vai resolver. Mas esses soviets unidos, eles tinham muita força e organização. E um dos soviets mais importantes era o do revolucionário Leon Trotsky, que comandava quais soviets? Os soviets de Petrogrado, os soviets que ficou conhecido como Exército Vermelho, né? Então, quando Lenin fala todo o poder aos soviets, porque ele sabe o que realmente o povo quer, e não a burguesia, e não os liberais que estão lá com os mencheviques, quando ele fala que vai distribuir terra, quando ele fala que vai sair da guerra, isso tudo vai agradar a população russa. O povo, então, fica do lado do Lenin, que era o líder dos bolcheviques. Então, é em outubro de 1917 que a gente pode dizer que se concretiza a Revolução Russa. Parte 2, eu não disse que fevereiro foi a parte 1, Revolução Russa, parte 2, que é a Revolução de Outubro, ou a Revolução Bolchevique, que aconteceu em 25 de outubro de 1917. O Lenin e os soviets, liderados por Leon Trotsky, invadem o Palácio de Inverno, tomam o poder dos mencheviques e assumem o poder, e se instaura então o socialismo. Lembra que os mencheviques queriam desenvolver aos poucos, enquanto os bolcheviques defendiam, não, socialismo agora, revolução agora? E é isso que eles fazem. Eles tomam o poder, inicia-se o governo bolchevique e inicia-se o socialismo, né? Então aqui eu tenho a concretude da Revolução Socialista Russa. Eu vou ter a saída da Rússia da guerra em 1918, eu vou ter a abolição da propriedade privada e a distribuição das terras. Então, o Lenin, ele vai concretizar aqui o que ele tinha levantado lá nas suas teses de Abril. Todo o poder aos soviets, uma Rússia socialista, redistribuição das terras. Claro que depois nós vamos ter vários outros problemas, mas que ficarão para outros vídeos. Eu não tive o objetivo de esgotar toda a Revolução Russa, porque tem vários elementos para falar sobre ela, e nem mesmo chegar até a queda do Muro de Berlim, ao final da União Soviética. Mas sim para que vocês entendessem o processo que antecedeu, desde o czarismo, as crises, a fundação do Partido Operário, a divisão dos mencheviques e bolcheviques, e o Domingo Sangrento, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro, fechando esse ciclo. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se curtiram, dá um joinha aí, dá seu like, compartilha e se inscreve no canal. Beijos, até a próxima!